bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar hoje sobre essa instituição falida chamada CBF. Uma instituição que não tem moral nenhuma. Uma instituição que, com o passar do tempo, com o passar dos anos, vem mostrando a sua verdadeira identidade, que é uma identidade corrupta, uma identidade de subordinação, uma identidade de mau-caratismo, uma identidade que não se preocupa com o futebol brasileiro, não se preocupa com o bem-estar do futebol. Assim podemos ver, analisando a nossa seleção brasileira. Na verdade, a nossa seleção brasileira, ela é o que é a CBF, a sua instituição. Uma seleção falida e uma CBF falida. E com tudo isso, esses homens que ao passar do tempo, ao passar dos anos, eles vêm dentro dessa instituição, eles são corruptíveis, São corruptíveis. Uma coisa é você ter erro, você ter falha, como todo ser humano tem, mas você pegar uma instituição que ao longo dos anos é uma instituição comandada por gente que não tem brilho, pessoas que não têm compromisso com o futebol, não têm compromisso com a verdade. Sim, são pessoas que trabalham lá dentro, são clubistas, são pessoas que devem muitos favores para dirigentes de futebol, assim como muitos dirigentes também têm rabo preso com essa instituição falida, porque a CBF é uma instituição falida, tá? Engraçado, deixar aqui bem esclarecido, que por causa de mais ou menos 15 a 20 minutos, o Memphis Depay não pôde ser inscrito. Ele não pôde ser inscrito na Copa do Brasil. Mas engraçado que em pleno sábado, onde esses senhores eles não sabem o que é trabalhar, em pleno sábado às 7h30 da noite, eles dão uma canetada para mudar o horário do jogo, beneficiando o Flamerda, Então, dentro dessa análise, pode dizer que além de ser uma instituição falida moralmente, intelectualmente, ela é uma instituição que ela é clubista, Ela é uma instituição clubista, ela é uma instituição flamenguista, Eu fico revoltado com isso. É como se a gente ficasse vulnerável a esse tipo de situação. Para mim, os clubes brasileiros, todos os clubes, deviam sair fora dessa merda chamada CBF, porque ela não pensa nos clubes. Não, ela pensa em si própria, ela pensa em ganhar dinheiro. Ela não pensa em prol do futebol brasileiro, ela pensa em prol de si mesma, em prol dos seus benefícios. Assim você vê, com o tempo que se passou, com os anos que se passaram, o que eles fizeram? O que essa instituição maldita ela fez? Ela simplesmente, jogadores foram para a seleção por causa de empresário, por causa de contrato com patrocinadoras, com a Nike da vida, entendeu? Foi por causa disso. Se você pegar as últimas contratações, que a CBF fez, contratação não, convocações, as últimas convocações que essa instituição fez, se você for olhar jogador por jogador, se você olhar por perfil por perfil, qual é a análise dessas convocações? Eu quero que você me diga, qual é a análise dessas convocações? Quais são os critérios usados para essas contratações, essas convocações? Quais são os critérios usados, pessoal? Fala comigo. Futebolístico? Não é. Não é. Se você for olhar todas as convocações, a metade das convocações que são feitas são de jogadores que têm contrato amarrados com grandes empresas e que prestam serviço para essa instituição falida chamada CBF. Tá? E se eu fosse o Sport Clube Corinthians Paulista, e se eu fosse o Vasco, eles se juntariam e não jogariam essas partidas até que isso fosse resolvido. Essa é a minha visão. Ah, John, você tá de mimimi? Isso não é mimimi. Isso é você ser correto, tá? Se eles sabiam que ia ter jogos, data FIFA, que ia ser uma data FIFA, por que eles marcaram? Será que eles não acreditavam que o Corinthians chegaria na semifinal? Será que eles não acreditavam que o Vasco chegaria à semifinal? Será que eles acreditariam que o Flamerda já teria ali o Campeonato Brasileiro na mão? Estariam na finais da Libertadores? Será? Porque eles não se preocuparam? E aí, o que vai fazer? O que vai ser feito agora? Você confia nessa instituição maldita? Porque eu não confio.
São homens corruptos, homens que não têm compromisso nenhum com a verdade e muito menos com o futebol. A gente vê o regresso que estamos sofrendo na mão desses homens. O que o futebol brasileiro está sofrendo na mão desses homens que não entendem porra nenhuma de futebol, não entendem nada sobre bola. O negócio deles é isso aqui, ó. É isso aqui. E quando isso aqui estiver caindo na mão deles, sabe? E quando isso aqui estiver caindo dentro do bolsinho desses canalhas, entendeu? Nós seremos uma instituição futebolisticamente falida, tá? Na verdade, a CBF, ela tá, como posso dizer, refletindo o que é o nosso país hoje. Um país falido moralmente, intelectualmente. É isso que acontece lá dentro, tá? Então, assim, eu fico indignado. Para mim o Corinthians e o Vasco deveria abrir mão dessa Copa e falar assim, ó, é o seguinte, vocês querem projetar um Flamengo e Atlético, certo? Então que vocês se lasquem, pode jogar a final. Porque eu acredito que sairia muito maior que um título. Eles lutarem fora do campo. Foram assim que aconteceram grandes revoluções. Às vezes é necessário você sacrificar algo para poder conquistar algo muito mais maior lá na frente. Então hoje, na minha visão, no meu ponto de vista, isso tem que ser, sabe, isso devia ser primordial. Se o Augusto Melo, sabe, e o Pedrinho, sabe, se eles for cabra mesmo, eles abandonam essa competição. Aí sim vocês vão ver o que é ser uma competição manchada. Isso vai girar o mundo inteiro. E é assim que acontece, é assim que começa a aparecer os podres, pessoal. É assim que começa a aparecer as maracutaias. Então, no meu ponto de vista, isso tinha que ser feito. Tinha que ser feito, porque enquanto os clubes não tomarem posição, não tomarem tempo referente a isso, esses caras vão continuar cuspindo na cara dos clubes brasileiros. Vão continuar cuspindo. E é o seguinte, eu não duvido se não tem dedo do André Chances nisso aí. Entendeu? Eu não duvido. Também por causa do senhor Augusto Melo. Eu não duvido que tem dedo do Andrés para prejudicar o Corinthians não, porque esse cara só pensa nele. Ele é um fanfarrão, conversador, ele é muita goela. Ele, o senhor Duílio, que jogou o Corinthians nessa situação que está hoje, nessa situação de bosta, entendeu? Lutando contra o rebaixamento. Foram eles, esses senhores, desde a época do Duílio, do Alibe, que esses homens vêm implantando essa forma de gestão podre e nojenta. Então, se você entende que isso tem que ser estipado, eu peço para você curtir, compartilhar e vamos junto. Aqui é Corinthians, tá? Acima de tudo, é pelo futebol, sabe? Porque hoje é o Corinthians que está sendo prejudicado. Amanhã pode ser você, São Paulino, amanhã pode ser você, torcedor do Atlético Paranaense, pode ser você do Cuiabá, pode ser qualquer um de vocês. Porque eles têm que beneficiar. Entendeu? Na verdade, a CBF e o Flamengo é como se fossem duas putas. Entendeu? Ela se entende. Entendeu? Uma puta, vamos dizer assim, ela entende a outra. Né? Eles se entendem dessa forma, porque são isso. Flamengo e CBF são duas putinhas. Sabe, amiga? A putinha amiga última, são eles. CBF e Flamengo são isso. Eles são isso mesmo. Ó, carne e unha, andam juntos. Entendeu? Andam juntos. Então é o seguinte, pessoal, nós precisamos bater de frente contra esses caras, porque senão acabou. A gente já vê como é que tá o futebol brasileiro aí, tá uma nhaca. Tá uma nhaca. O Brasil não consegue representar nada. Entendeu? Hoje, se a gente for jogar contra o time do Camarões, a gente toma uma surra. Seleção sem personalidade, porque a seleção ela reflete aquilo que é a instituição. Se você concorda comigo, deixa o like e compartilha. E tamo junto e vai Corinthians. Vamos aí, Corinthians.